Não sei. No meu não. Outro no seu do Galego. Quem ficou o carro? Teu ou no teu? Só, e aí, deixa eu... Só que é o seguinte, nós temos que combinar uma coisa. Não importa... Vamos lá, irmã. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, colaboradores e demais cidadãos, boa noite. Saudamos também a todos que nos acompanham a partir deste instante ao vivo via internet, pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2025. Neste dia 7 de abril de 2025, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes para que, se puderem, manter-se em pé para fazermos uma reflexão divina pelo vereador João Paulo. Boa noite a todos. Provérbios 16, 9. O homem planeja o seu caminho, mas é Javé quem lhe dirige os passos. Palavra da salvação. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 012/2025, a vereadora Vitória do Prado. Boa noite. A apresentação da sessão 012 de 2025, memória da 10ª sessão ordinária da 12ª reunião anual, primeiro ano legislativo, 18ª legislatura. Pequeno expedientes. Correspondência recebidas, nada constou. Correspondências enviadas. Ofício SL 016 de 2024, de 31/3 de 2025. De presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal. Encaminha proposições de vereadores deliberando e deferido em sessão plenária ordinária para vossas providências, conforme artigos 45 e 69, item 3 e 4 da LOM. Ofício SL 017 de 2024, de 5/4 de 2025, da presidente da CCJ ao Executivo Municipal. Solicita documentação para o trabalho da comissão. Proposições. Do Legislativo Municipal, indicação 9 de 2025. PROT 06025, indicação 9 de 2024, processo 031 de 2025, pauta 012 de 2025, autoria Cornélio Nogueira Neto. Indica a manutenção das placas indicativas do nome das ruas no município de Sertaneja. Indicação 010 de 2025, 061 de 2025, indicação 10 de 2024, processo 032 de 2025, pauta 012, SO 2025, autoria Fábio Valério. Indica a pintura dos prédios públicos no município. Diversas outras, nada constou. Do Executivo Municipal, nada constou. Ata das sessões anteriores. Ata e audiovisual da 9ª sessão ordinária de 2025. Matérias em tramitações. Aguardando parecer das comissões. Projeto de lei ordinária do Executivo, 10 de 2025, de autoria Executivo Municipal, PROD 057 de 2025, PLO 10 de 2025, processo 029 de 2025, pauta 011, SO de 2025, súmula, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.342.538,17 e dá outras providências. Recepções. Ordem do dia. Despacho do presidente. Indicação 9 de 2025, autoria Cornélio Nogueira Neto, indica a manutenção das placas indicativas do nome das ruas no município de Sertaneja.
Indicação 010 de 2025, autoria Fábio Valério, indica as pinturas dos prédios públicos do município. Discussão, votação única. Projeto de emenda modificativa 1 de 2025. PROS 061 de 2025, PMOD 010 de 2025, processo 11 de 2025, pauta 012 SO de 2025, autoria Valdecir Carlos Martins, altera o artigo 2º, artigo 2º, 3 e 4 do projeto de lei número 3 de 202 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária do Legislativo, PLOL 03 de 2025, autoria Fábio Augusto Valério, PROT 02225, PLOL 3 de 2025, processo 11 de 2025, pauta 5 SO de 2025, súmula, dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi. Primeira discussão, nada constou. Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Grande expediente, explicações pessoais, considerações finais. Senhoras e senhores vereadores, informo ao plenário e especialmente às comissões permanentes de que, igualmente, conforme determina o artigo 20, item 2, a linha C, item 4, a linha C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no item, objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes de atribuições pertinentes e ou outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos preceitos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas nesse expediente estarão à disposição das senhoras e senhores vereadores e os demais cidadãos na Secretaria Legislativa e nos meios de publicidade e comunicação da Casa. Em votação, ata escrita e audiovisual da 9ª sessão ordinária de 2025. Não havendo manifestações, as referidas atas estão aprovadas. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1 e 2 do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum pelo vereador Cornélio Nogueira Neto. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem pelas redes sociais. Aqui presente o nosso amigo Tonho, nosso amigo Marcão, nosso amigo Anderson e o Franquinho, e o Júnior. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Cornélio Nogueira Neto, presente. Fábio Augusto Valério. Presente. João Paulo da Silva Lopes. Presente. Josué da Silva Santos. Presente. Maria Aparecida Rosa. Presente. Marque da Fé Mascarenhas Andrade. Presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Vitória do Sudero do Prado. Presente. Thales Gerdulho Serafim irá apresentar argumentos para a próxima reunião. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, indicação 009/2025, autoria Cornélio Nogueira Neto, indica a manutenção das placas indicativas nos nomes das ruas do município de Sertaneja. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra está com o vereador Cornélio Nogueira Neto. Essa indicação minha aí, presidente, é um anseio da população norte sertaneja, que está muito difícil, porque as pessoas, quando vêm à nossa cidade, quer procurar um endereço, não consegue. E tem que estar perguntando, e muitas vezes pergunto para as pessoas também que não têm muito conhecimento, e acaba sendo informação, ficar rodando a cidade o tempo todo aí. Como a nossa cidade está bem cuidada, então seria de muita importância essa indicação que o prefeito Samuel do Prado atendesse essa indicação nossa. Seria só. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Valério. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Realmente, senhor presidente, esse pedido do nosso amigo Cornélio Nogueira Neto, ele é importante não só para nós, moradores da cidade, mas também quando nós recebemos visitas, né? Épocas de festas, feriados, aí que o pessoal vem visitar parentes, alguma coisa. Eu acho que é sempre importante a cidade estar nas esquinas, né? O nome das ruas, a altura da rua, se vai até o número 200, 300, 400.
a marcação no chão, a faixa de pedestre. Eu acho que é importante, inclusive ali naquele cruzamento onde tem o Lucas ali, na cozinha central, a placa de quem vem da pista fica escondida atrás de uma árvore ali é um lugar perigoso. Como eu passo muito nessa rua, passo com cuidado, mas talvez gente que vem de fora não enxerga. Então, eu acho que as placas de identificação, não só as de trânsito, como o nome das ruas, é importante e mostra, né, o cuidado com que nós aqui, os políticos, têm com a população. Seria só. A palavra continua aberta aos vereadores. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mike Andrade. Boa noite a todos os presentes, boa noite a toda a população que nos assiste. Cornélio, sou totalmente favorável à sua indicação. Inclusive, no mês passado, nós tivemos uma conversa junto com o vice-prefeito Rodrigo Pardinho e o André, e ele já até mandou um modelo para nós dessas placas que já estão sendo confeccionadas. Demorou um pouco mais por causa do CEP, Cornélio, porque a administração tomou esse cuidado já de colocar o CEP, que agora sertaneja, cada rua tem o CEP individual. Isso é uma novidade no nosso município, então a gente já se adequar a isso, tá? Então, a administração do prefeito Samuel já está correndo atrás disso, demorou um pouco mais essa questão do CEP. Também sou favorável, Fábio, à questão da sinalização de trânsito. Inclusive, em conversa com o Vanderlei, lá, o Vando da autoescola, tem aluno que reprova, Maria, por falta da sinalização. Acaba passando a preferencial onde não era preferencial, então está um pouco obscura a sinalização, principalmente lá na rotatória ali da distribuidora e tal. Então, né, tão breve aí o prefeito está providenciando isso aí. Era só, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Valdecir Galego. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes e os amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook e amanhã pelo YouTube. Essa indicação do nobre vereador Cornelinho, ela é muito importante, vereador. Já teve outros vereadores em outros mandatos que também fizeram indicação, mas lá atrás era requerimento e, infelizmente, não aconteceu. Eu vendo aqui o líder do governo falando que já conversou com o vice-prefeito, com o secretário de administração, que essas placas já estão tudo certo, eu fico muito feliz, mas espero que realmente aconteça. Porque a gente vê que essa reclamação, nobre vereador, ela vem de algum tempo já. Há algum tempo a nossa população, o cidadão, pedindo que seja, né, aonde tem lugar que não tem nem placa mais. Essa é a grande verdade. Tem rua que não é que tem que... não existe mais a placa. Tem rua que a letra está apagada e tal, mas é muito importante, não só para o cidadão de sertaneja, mas para quem vem de fora. É muito importante, não só na época de festa, mas em toda a época. Pessoas que vêm fazer entrega, né, de móveis, de o que for. É muito importante. E que nem bem dito pelo vereador Fábio Valério, eu quero pegar uma carona nessa indicação, se o vereador permitir, que essa indicação, senhor presidente, verbalmente aqui, também para as faixas. Eu tive uma reclamação ali no Luiz Valério, que a pessoa foi galego, uma pessoa, uma mulher. E é coisa que a gente passa, vereadora Maria, que a gente talvez nem perceba, né? E ela falou da faixa do pedestre ali, que é muito importante, porque os alunos saem da escola e a gente sabe que tem motorista que respeita na frente de um hospital, na frente de uma escola, mas também tem motorista que não respeita. A gente sabe a importância da faixa do pedestre. Em algumas cidades, senhor presidente, tem aquela levantada, não sei falar o nome certo, elevada, né? Aquela elevada. Eu não sei, né, quais as condições. Eu sei que o prefeito está começando agora, não é fácil começar uma administração, mas se for possível, principalmente na frente das escolas, fazer essa elevada, que é onde o aluno vai passar tranquilo, os carros vai ter que respeitar, porque ela é elevada. Então, se o nobre vereador Cornélio permitir, e o presidente também permitir, verbalmente aqui, que inclua nessa indicação do nosso vereador. Tá bom, presidente? Seria só. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Joel do Paranagi.
Boa noite a todos os amigos, caros vereadores e vereadoras. Boa noite, meus amigos que estão aqui nessa casa visitando e acompanhando a nossa sessão. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui também parabenizar nosso amigo vereador Cornélio Nogueira Neto por essa indicação. E também eu já peço para o nosso líder do governo, se for possível, estender até Paranagi também. Né? Paranagi precisa aquelas faixas também, nome de rua. Paranagi é pequeno, mas está crescendo. Então, eu já considero Paranagi uma cidade. É um patrimônio, mas vai crescendo, vai virando uma cidade. Então, também precisamos dessas, né, Mike? Precisamos também desses números nas ruas, os nomes das ruas, né? Porque lá que eu conheço tem a rua Major Antônio Leite Correia. Essa está indicada certinho o nome da rua, enquanto as outras não tem. Aí, se for possível, será essa minha indicação também. Agradeço a todos. Muito obrigado. A palavra continua aberta aos vereadores. Joel, tem certeza que nessas placas aí que está comprado, já está comprado para o Paranagi também, e vai ser feito esse trabalho de sinalização lá, porque sertaneja, não tem como falar de sertaneja sem o Paranagi estar junto. Então, com certeza, vai ser feito aqui e vai ser feito lá. A palavra continua aberta aos vereadores. Cornélio Nogueira, a sua indicação está deferida, vereador. Indicação 010/2025, autoria Fábio Valério, indica a pintura dos prédios públicos no município. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Valério. Senhor presidente, não vou me estender muito na fala. Pedi isso aí porque eu tive ali no setor de tributação e eu percebi o prédio muito desgastado, falta de conservação interna, né? E a gente sabe que é uma herança que veio da outra administração que só cuidava de fora, esquecia de dentro. E então, assim que as coisas entrarem no eixo, eu peço que o prefeito municipal dê uma atenção especial, porque não está bonito, né? A gente entra lá, a impressão que a gente tem é de negócio velho, abandonado, e a gente sabe que não era para estar desse jeito, e eu espero que o prefeito, o mais rápido possível, né, no tempo da prefeitura, para ele fazer essa manutenção interna nos prédios da prefeitura, principalmente onde tem a passagem de pessoas, né? Não só onde o funcionário público fica parado, mas onde o munícipe entra e sai. Eu acho que tem que estar um lugar bonito, agradável, e eu espero que seja atendido. Seria só. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cornélio Nogueira Neto. Fábio Valério, parabéns por essa indicação sua aí, porque onde nossas crianças estudam, onde o público está, tem que estar um lugar bonito, bem apresentável, a pessoa já se sentir confortável quando ele entra no setor público. Então, de grande valia essa tua indicação, eu tenho certeza que o prefeito Samuel do Prado vai acatar isso aí. Seria só, senhor presidente. A palavra ainda continua aberta. Vereador, parabéns pela indicação importante. Eu só peço ao prefeito que quando for começar, e eu creio que vai ser logo, logo, que comece pelas nossas escolas, porque nós entendemos que aonde tem o servidor, que aonde a população vai, precisa estar adequado, mas eu entendo que tem que começar primeiro nas escolas, porque as crianças, elas precisam de um ambiente saudável, um ambiente bem cuidado e um ambiente onde nós, professores, possamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Ótima indicação, porque os nossos prédios públicos realmente precisam desse cuidado, e pedir ao prefeito que comece pelas nossas escolas. A palavra continua aberta aos vereadores. Indicação 010/2025 do vereador Fábio Valério está deferida, vereador. Discussão
e votação única. Projeto de emenda modificativa 001/2025, autoria Valdecir Carlos Martins, altera o artigo 2º, parágrafo 7 e 8 do projeto de lei 003/2025 e dá outras providências. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Valério. Só para esclarecer, hoje eu tive em reunião com o vereador Galego e ele ponderou alguns pontos nesse projeto, né? E eu achei que ele tinha razão, então, em consenso, ele entrou com essa alteração, com essa emenda, e para a gente poder dar continuidade e votar esse projeto. Seria só. Palavra continua aberta aos vereadores. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Valdecir Galego. Senhor presidente, como bem dito aqui pelo vereador Fábio Valério, a gente esteve aqui na parte da manhã, junto com o jurídico, e também recebemos aqui a visita de um taxista, depois a filha de um outro taxista ligou para a gente, entramos também em contato com a vereadora Vitória, que faz parte da comissão CCJ, juntamente com o vereador Tales, e como bem dito pelo vereador Fábio Valério, o projeto do vereador Fábio Valério é um projeto que, quase em toda a sua totalidade, é uma lei federal. A única coisa que ele pedia no projeto dele é que fosse colocado uma faixa nos táxis. E, em consenso do vereador Fábio Valério, juntamente com o nosso jurídico, a gente chegou num ponto que, pelo pedido dos taxistas, que não fosse colocada essa faixa, porque com o tempo, essa faixa, senhor presidente, na hora da venda do veículo, né, na hora da troca do veículo, poderia perder, porque na hora de tirar a faixa, poderia estar tendo prejuízo financeiro. Então a gente fez essa emenda que eu acho que muitos de vocês vão saber o que é. É que onde vai escrito táxi de imã, para colocar no teto do carro ali, e o número do taxista colocar no vidro, que daí não vai prejudicar em nada a pintura do carro, não vai atrapalhar em nada. Então, eu vejo que essa emenda foi bem conversada, esse projeto chegou na casa aqui desde fevereiro, né, nobre vereador? Ela está desde fevereiro, a comissão CCJ, ela se preocupou em pedir informação ao executivo, para depois colocar esse projeto em plenário. E a comissão CCJ, que eu sou presidente, a Vitória é relatora, Vitória, do CCJ? Vice, né? Vice-presidente, o Thales, o relator, a gente em conversa aqui, a gente não tem como a CCJ segurar um projeto ou arquivar. Deixar bem claro aqui que a comissão ela tem que fazer o que é correto. E como o projeto do vereador não tinha nada de errado, o projeto do vereador em si é uma lei federal. Então, a comissão ela ia colocar em plenário, porque o plenário é soberano, né? A gente sabe isso aí, mas conversando com o vereador Fábio Valério, falei da emenda, e ele também concordou junto com o jurídico, a comissão CCJ também concordou, então a gente fez essa emenda modificativa aí, que vai agora ser votado o projeto. Seria isso, senhor presidente. Palavra continua aberta aos vereadores. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mike Andrade. Boa noite a todos novamente. Conforme o Galego já falou, o Fábio Valério falou, de fato, né, vários taxistas nos procurou. Até semana passada, na segunda passada, nós conversamos, nós sugerimos, né, Galego, juntamente aí essa alteração, porque a lei de táxi, ela é regulamentada por uma lei federal. Então não é competência nossa aqui dessa Casa de Leis municipal reger isso. Porém, esse projeto de lei de indicação do vereador Fábio, ela não cria e não altera nada. Ela simplesmente deixa explícito a questão do adesivo que já existe na lei. E nós, né, entramos no consenso aí de diminuir essa questão e deixar só a sinalização de imã, pode ser removível, e também a questão do adesivo no vidro, que aí não desvaloriza o veículo e nem prejudica ninguém.
Era só, senhor presidente. Palavra continua aberta. Está em votação a emenda modificativa 001/2025, de autoria do vereador Valdecir Galego. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué do Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales, não se encontra. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudero do Prado. Sim. Projeto aprovado por unanimidade, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo PLOL 003/2025, autoria Fábio Augusto Valério. Súmula dispõe sobre a regulamentação de serviço de táxi. Palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Valério. Senhor presidente, só reiterando o que eu disse quando eu entrei com esse projeto, nós entramos com esse projeto porque eu sinto que o serviço de táxi no nosso município, ele não é um serviço de excelência. Nós temos, salvo engano, 8 processos de táxi liberados na população aí. Inclusive eu tenho todos os nomes aqui na minha gaveta de quem tem, né, o direito de usar o táxi, né, de ter seu proprietário, né? E eu vejo que o serviço não é de excelência. E o nosso município, ele tem uma dificuldade muito grande com o transporte, porque nós estamos, na verdade, ilhados, né? Nós não temos linha de ônibus nem que entra e nem que sai do município. Então, a pessoa, quando ela tem que sair da cidade, por algum motivo, quando ela não tem carro próprio, ela tem que ir atrás ou de uma carona, de um amigo que pode levar, ou, que é o serviço que deveria fazer esse, que é o táxi. E se você perguntar para qualquer um de nós aqui, se a gente tem o conhecimento do número de telefone desses taxistas, ninguém sabe. Eu duvido que saibam. Ninguém. E se eles têm essa licença de usar, né, o táxi, eles têm a licença, o alvará do táxi. Se isso aí já dá contrapartida para eles, como comprar carro com desconto, certo? Como não pagar IPVA, certo? Eles já têm a contrapartida. Então, nada mais justo que o serviço seja de excelência, porque eles não vão levar ninguém de graça também, né? Então, muitas vezes, o idoso aí na cidade, que precisa ir para Cornélio em algum lugar, ele chega a pagar R$150 para um amigo para levar ele para fora de Cornélio Procópio. Então, senhor presidente, esse foi o real motivo onde nós entramos com essa normalização do serviço de táxi, certo? O mais importante para mim é a identificação, né, o telefone de identificação, porque quando a gente quer ligar, tem que ter um lugar para ligar. Então, essa emenda que o Galego fez, né, de mudar a faixa, para mim não tem problema nenhum, né, porque não é ali que nós vamos telefonar, nós vamos pelo telefone que possivelmente vai estar fixado no vidro do carro. Seria só, senhor presidente. Palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdecir Martins. O vereador Fábio Valério, lógico, com todo o respeito que eu tenho, né, ao vereador, a gente não pode ser 2 pesos e 3 medidas. A gente tem taxista no município que trabalha, né, faz seu trabalho. Se não é todos que fazem o que tinha que ser feito, mas nós temos taxistas que fazem, né? Então a gente não pode colocar todo mundo na cumbuca, porque nós temos, né? Eu não vou citar o nome aqui de ninguém, mas nós temos taxistas que realmente trabalham. E agora vai ser muito importante, que através do projeto, que já é, na verdade, para quem não tem conhecimento, na verdade, essa lei federal já cabe ao município. O município que tem que fiscalizar. Não tem nada demais, o projeto do vereador não mexeu em nada, que não pode mexer, como bem dito pelo líder do governo, o Mike. O que ele pedia era uma faixa, que agora foi votada a emenda, né, os vereadores compreenderam e votou sim, que vai ser aquele imã, escrito táxi lá tal, e o número de telefone. Mas também é importante, já que o município tem o direito e a obrigação de fiscalizar, que cabe ao município, também nós temos que ver que aquele taxista que trabalha, ele tem que ter um ponto, senhor presidente.
um ponto de táxi, que não é só para ele ficar, não. Talvez um cidadão nosso que tem que pegar um táxi, um dia de chuva ou um dia de muito sol, ter um ponto de táxi. Porque, infelizmente, no nosso município não tem. Talvez esse taxista que está trabalhando, quando ele chega naquele ponto, talvez tenha algum carro já lá. Porque não está ali com aquela casinha de táxi, né, mostrando que é um ponto ali de táxi que nem tem em várias cidades aí. Então, a importância de tudo estar correto é isso. Porque aquele taxista que paga o que tem que ser pago no município, ele também agora ele vai poder cobrar, poder ter um ponto de táxi, ter um local que ele, taxista, pode esperar, né, as pessoas que vão atrás pegar táxi e também até mesmo o cidadão que vai, talvez um carro saiu por uma viagem, talvez nós estamos sem carro, sem táxi ali, talvez o cidadão tenha que esperar. Então eu vejo que talvez algumas pessoas possam não entender, mas o que nós temos que deixar nessa casa aqui bem claro, que nós vereadores, a gente tem que trabalhar pela população. A gente não tem como fazer um trabalho pensando em um ou em outro. A gente tem que fazer um trabalho mais pensando em todos, sabe, na população. Então o que eu vejo em tudo isso, o vereador Fábio Valério, o projeto teu não tem nada, no meu modo de ver, que é uma lei federal. A única coisa que o senhor pedia era uma faixa, que agora, com essa emenda, não vai ser mais uma faixa, vai ser o imã, escrito táxi, né, com o número do telefone. Eu acho que o cidadão ele tem esse direito de ter o telefone e poder ligar. Tenho certeza que aquele que realmente quer trabalhar, vai trabalhar com o seu táxi, vai ter a prefeitura que vai estar junto ali, só que eu também sei que vai chegar uma hora que a prefeitura vai ter que fazer o trabalho dela, porque é o correto. Se a lei federal fala que fica à mercê da prefeitura fazer essa fiscalização, então a prefeitura vai chegar a hora que ela vai ter que fazer. Eu só peço que um não pode pagar pelo outro. Nós temos sim, assim, taxista que trabalha, que paga em dia seus documentos e precisa ter um ponto realmente, um ponto de táxi. Como bem dito pelo vereador, nós estamos ilhados. Graças a Deus, a administração, hoje a linha da saúde faz em 2 horários, que ajudou em muito, vereadora Maria, em muito, sabe? Então, mas nós sabemos também que ainda precisamos ter esses táxis, precisamos aí, eu acho que no futuro breve aí, vai ter algum aplicativo, tipo um Uber, que também vai facilitar. Eu acho que tudo que vem para melhorar é importante. Seria isso, presidente. Palavra continua aberta aos vereadores. Está em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo PLOL 003/2025, de autoria do vereador Fábio Valério. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerúlio Serafim Tavares. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudério do Plato. Sim. Aprovado, senhor presidente. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia, está aberto o grande expediente. Gostaria de convidar para fazer uso da tribuna por 10 minutos o vereador Cornélio Nogueira Neto. Mais uma vez, boa noite a todos que se encontram aqui presente, toda a população. Referente ao projeto lá, agradecer aqui os vereadores Mike, Fábio Valério e o Galego pela indicação, para complementar essa indicação. Senhor presidente, eu queria ir mais além, que na gestão passada eu fiz um projeto sobre os direitos dos autistas. E eu queria também incluir, se o senhor pudesse inserir aí, o secretário da Câmara, que colocasse vagas para os autistas na Praça Municipal, ou seja, em frente ao Banco Itaú, Banco Brasil, para eles terem essa prioridade, porque chega, não tem onde parar os carros. Ninguém respeita. Então, que colocasse essas vagas já, com aquelas
identificação do autista seria de grande valia também, certo? As placas, gente, é o seguinte, é uma solicitação da população de muito tempo, já de vários anos, que a nossa cidade é uma cidade tão bem cuidada, agora está vendo o prefeito Samuel do Prado, o vice Rodrigo Pardinho, e a pessoa chega aqui e fica perdido. E muitos munícipes, outra vez, não sabem onde está a rua 19 de dezembro, 22 de dezembro. Os caras vêm entregar, ficam perdidos na cidade aqui, até achar, talvez está perto do comércio, mas está andando, perambulando para a cidade através de endereço. Então, seria de grande atenção a isso aí, é de grande valia para o município. Nosso município que está crescendo, o novo prefeito está com a vontade de trabalhar imensa, respeita a Câmara, está atendendo a Câmara em todos os pedidos. Esse pedido não seria só meu, seria dos 9 vereadores, porque a intenção de todos nós aqui é que vá bem o nosso município, e aqui não tem só eu, aqui é nós que estamos aqui lutando, dando condições de trabalho para o prefeito Samuel do Prado, para que consiga fazer uma bela de uma gestão. Então, seria grande. Eu tenho certeza que ele também vai acatar. Mais uma vez, eu quero agradecer meus amigos pela colaboração, Joel, Paranagi, que também vai ser estendido para aquele distrito, ao qual nós estamos proporcionando grande renda pelos seus condomínios, pela cidade que está prosperando, todo mundo investindo lá. Então, com certeza, também vai ser para lá. Queria também aqui que dias atrás, aí, na primeira reunião nossa, eu solicitei junto à Vigilância Sanitária, pelo Osmar, que ele enviasse um relatório de ação da dengue. Prontamente ele nos atendeu e mandou um relatório com o Vicente, esclarecendo tudo. Inclusive, eu estive lá conversando com ele semana passada e coloquei a Câmara à disposição dele. Qualquer dúvida que ele tivesse, se a Maria, que trabalha junto com ele lá, não pudesse esclarecer os fatos, que ele nos procurasse, que nós estaríamos à disposição para ajudá-lo e auxiliá-lo no que for preciso, né? E outra coisa também, foi solicitada novamente, né, as estradas, e foi prontamente atendido. Vice Rodrigo Pardinho, prefeito Samuel do Prado, e hoje conversamos com alguns agricultores que transitam pela estrada, quero agradecer e parabenizar pelo serviço de qualidade que foi feito. Parabéns à administração, parabéns à Secretaria de Obras, que prontamente nos atende também. Então, seria só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria de informar aos nossos nobres vereadores que essa questão de incluir depois verbal, o nosso regimento não permite. Então, que depois a gente possa fazer novamente outra indicação, né? Mas essa questão do requerimento verbal, vereador Cornélio, infelizmente a gente não tem como acatar, porque o regimento da casa não permite, tá bom? Obrigado. Eu gostaria de colocar, pedir para a vereadora Vitória assumir o meu lugar para eu usar a tribuna. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores, nossos companheiros aqui presentes e todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara e amanhã pelo YouTube. Hoje o que eu venho falar aqui é a respeito do dia 2 de abril, que é o nosso dia da conscientização do autismo. O autismo que a gente tem visto, que tem estado aí numa crescente, a gente tem visto muitas crianças com o transtorno do espectro autista. Eu acho que isso é uma questão que a Maria lá na saúde tem visto muito também, esse aumento no número de consultas para neuropediatra. Então a gente tem se preocupado muito nas escolas. Eu creio que a Secretaria de Saúde também tem se preocupado muito, porque a gente tem que ter todo um manejo, toda uma atenção, todo um carinho especial quando a gente fala das nossas crianças com o transtorno do espectro autista, porque não podemos negar que eles têm uma condição especial e que, por tal condições, nós temos que ter um tratamento
de excelência, um tratamento diferenciado, mas esse tratamento diferenciado, em hipótese alguma, tem que ser um tratamento de excluí-lo do meio social, do meio escolar, porque o enfrentamento do transtorno do espectro autista das nossas crianças que têm os graus leve, moderado e grave, nós temos que dar todo o apoio e toda a atenção. Então é por isso que a gente tem falado muito sobre isso, o trabalho da nossa APAI, que tem sido de excelência, da diretora Patrícia, da coordenadora Maria e de todos os professores lá da APAI. É um trabalho importante, um trabalho que valoriza não só quem tem o transtorno do espectro autista, mas quem tem todas as outras necessidades educacionais especiais. Então, eu preciso destacar esse trabalho que vem sendo realizado na nossa Escola Maria dos Anjos Gonçalves, mas sem esquecer também do trabalho que vem sendo realizado em todas as escolas. Porque hoje nós temos os autistas de grau leve, que eles estão inseridos sim nas nossas escolas regulares, né, no ensino fundamental, na educação infantil. Tem alguns alunos que fazem o regular e fazem o acompanhamento com os técnicos da Escola Maria dos Anjos Gonçalves. Então é um trabalho de integração que também tem levado a importantes resultados, junto com o SEMPAS, que é o nosso Centro de Potencialização da Aprendizagem. Então a gente tem visto um trabalho diferenciado nesse aspecto no nosso município. Mas me preocupa, Maria, porque é uma leva muito grande que vem acontecendo, que vem chegando para nós, e muitas das vezes nós não estamos conseguindo dar o direcionamento correto, não acha tanto. Eu fiquei preocupado até o ano passado, você lembra, Maria, quando eu te procurei? Estava indo ônibus com criança, de tanta criança, Cornelinho, precisando de neuropediatra, e agora eu soube que o médico do Cisnop vai parar de atender. Já parou, né, Maria? Ia atender só essas umas que já estavam na fila esse mês e ia parar de atender. Então, é uma demanda muito séria. Eu creio que a secretária da Saúde e a equipe da Saúde estão buscando outras alternativas, porque nós não podemos ficar sem acompanhar essas crianças que necessitam do apoio tanto psicossocial como psicoemocional e também o acompanhamento com os médicos. Então é uma demanda que a Secretaria da Saúde precisa estar atenta, porque nós não podemos deixar com que as nossas crianças fiquem sem atendimento. Eu fui procurado por uma mãe que me falou, conversei com o pessoal da Cisnop, a Cristina, ela me falou, depois conversei com a vereadora Maria, também me confirmou que o médico tinha deixado, e a gente precisa acompanhar isso de perto, viu, Fábio Valério? Porque nós não podemos perder esses atendimentos para as nossas crianças. Não só crianças com o transtorno do espectro autista, como das demais necessidades educacionais especiais. Então, para você que é pai, para você que é mãe de uma criança, ou de um adulto, ou de um adolescente que tem alguma necessidade especial, a semana passada foi uma semana da onde a gente conscientiza e onde a gente tenta levar um pouco mais de conforto, um pouco mais de esperança para essas famílias, que não é fácil cuidar, não é fácil dar o tratamento que ela merece e precisa. Então nós não temos que apoiar só as crianças, nós temos que apoiar as famílias com medidas concretas de acolhimento, de carinho, de tratamento. Então a gente precisa estar acompanhando tudo isso de perto para que as coisas aconteçam da forma que devem acontecer, que é privilegiando tudo aquilo que a nossa criança e o nosso adolescente, o nosso adulto merece. É só, senhora presidente. Com a palavra agora o vereador Fábio Augusto Valério.
Boa noite a todos e a todas novamente. Senhor presidente, senhores vereadores, cada sessão que passa, eu fico mais surpreso com o estado e as condições dos prédios públicos municipais. Que herança foi essa que o prefeito Samuel do Prado herdou da gestão passada? Eu não sei nem como cobrar o prefeito nas situações que se encontram os prédios públicos, porque a demanda da herança maldita, cada dia é uma surpresa. São prédios faltando pinturas, são prédios com goteira, com infiltração, calçada trincada. Olha, infelizmente, parece que nós não tínhamos prefeito. Dinheiro sempre teve, dinheiro nunca faltou, e todos os prédios públicos municipais, ou a sua grande maioria, eles estão acabados. Então eu espero que o Samuel do Prado, junto com a sua equipe, ele comece, né, se for a vontade do prefeito, do presidente da Câmara, pelas escolas, né, a restauração desses prédios, mas que ele comece. Porque não é bom nem para os políticos, nem para os moradores a gente adentrar prédio público que esteja em estado de má conservação. Mudando o rumo dessa prosa, senhor presidente, vamos falar sobre a taxa de lixo. Eu fui abordado essa semana várias vezes, né? Hoje, inclusive, um amigo nosso aqui, fiquei uns 35 minutos com ele no telefone, ele me questionando sobre a taxa de lixo, que ele pegou, acho que talvez ele veio aqui na prefeitura para pegar a taxa de lixo dele, que está salgada, e que os políticos prometeram nas casas que ia abaixar, você não vai abaixar, o que vai fazer? Aí eu orientei ele como funciona, e eu resolvi parte desse meu tempo aqui na tribuna para falar para a população de Sertaneja como funciona e o que nós, vereadores, estamos fazendo para tentar fazer com que a taxa de lixo baixe. Essa taxa de lixo que nós vamos pegar os carnês para pagamento, ela é um reflexo do ano passado. Então, o que nós vamos pagar o ano que vem é reflexo desse ano. Então, nem a Câmara de Vereadores, nem o prefeito municipal, nem o vice-prefeito, ninguém tem o que fazer nessa taxa de lixo desse ano. Agora, o que eu tenho que falar para a população é que nós, vereadores, eu, inclusive, semana passada estive conversando com o Executivo, e eu sei que o Executivo está procurando maneiras de baixar essa taxa de lixo. Então, o que a gente pode garantir para a população é o seguinte: a gente pode garantir que tanto a casa, né, os vereadores aqui, assim como o Executivo Municipal, eles estão procurando fórmulas, procurando maneiras, né, para a gente ver se consegue essa redução da taxa de lixo. Nós não podemos garantir que ela vá abaixar, mas nós podemos garantir que tanto a Casa, o Legislativo, assim como o Executivo, está procurando maneiras para que nós, munícipes, paguemos menos o valor da taxa de lixo. E na semana passada, no final da reunião, senhor presidente, depois da fala do vereador Galego sobre o atendimento nos órgãos públicos, né, nos órgãos municipais, o meu tempo ali era curto, e eu quero repetir, né, parte do que eu falei aquele dia, aonde ninguém, até as pessoas, né, que não tratam, eu tenho que ser, que não tratam o próximo com respeito, com educação, do jeito que ela tem que ser tratada, eu acho que até ela, se ela entra num lugar e não é bem tratada, ela reclama. Então, quando é com os outros, beleza, quando é com a gente, né?
Então, eu volto a repetir. Nós, vereadores, o Executivo Municipal, ninguém vai aceitar, ninguém quer aceitar funcionários maltratando usuários, maltratando o munícipe. Isso não é questão de autoridade, é questão de respeito e educação. Pessoas me perguntaram, né, que eu falei que se não tivesse os vereadores, não tinha secretário, tal. Eu vou explicar com mais detalhe, porque funciona da seguinte forma. Um prefeito, ele não ganha eleição sozinho. O prefeito, para ganhar eleição, ele precisa de um grupo de políticos junto com ele, né, que vão na casa dos eleitores, né, pedir para que esses eleitores votem naquele prefeito. Aquele prefeito, depois que ele ganha a eleição, ele coloca as indicações, né, os cargos comissionados que ele acha que merece. Só que muitas vezes essas pessoas que pegam os cargos comissionados, elas acham que elas têm uma autoridade maior do que realmente elas têm. Mas isso não é só os cargos comissionados, porque tem gente que é de carreira, que é concursado e também trata mal o usuário, também trata mal o povo. Mas o que eu disse é o seguinte, se não existisse os vereadores, né, se não existisse a política, não existiria o cargo comissionado. Então, muitas vezes o cargo comissionado, ele acha que como ele foi indicado pelo prefeito, que ele tem costa larga, porque é o prefeito que me indicou, ele acha que ele está acima de tudo, né? E não é bem assim. Ele também é um funcionário público, assim como os outros. A diferença é que um é comissionado, o outro é de carreira. Mas eu não falei só dos cargos comissionados, porque a gente vê no município que os cargos comissionados, pelo menos a maioria deles, eles tratam bem a população. Tem pessoas que eu acho que estão com problema de saúde, ou problema em casa, ou problema, e vem descontar no usuário no serviço. Então, só recapitulando o que eu falei, a gente pede encarecidamente para todos os funcionários da prefeitura que trate com respeito e educação os usuários, os munícipes que vão até o órgão municipal procurar uma ajuda, procurar uma solução, pedir uma explicação. Assim como a gente gosta de ser tratado, a gente tem que tratar os outros. Então, hoje eu tive mais tempo, né, para explicar o que eu quis dizer a semana passada. Tive funcionários que me ligaram e falaram que eu estava certo. Teve funcionário que sentiu ofendido, mas aquela situação é da seguinte forma: se você se sentiu ofendido, é porque você já fez isso com alguém, né? Não sei se vai continuar ou não, se foi só aquele dia, mas existiam muitas reclamações sobre o comportamento dos funcionários em questão de atendimento. E, para finalizar, senhor presidente, eu queria falar para a população também que o SAMAI também faz o refis, né? Também faz o parcelamento, igual o IPTU. E para quem tem facilidade de mexer com a internet, acessar o site do SAMAI, né, que lá o próprio usuário consegue fazer o refis, mas eu sei que a maioria das pessoas podem ter alguma dificuldade. Então, a pedido da Michele, que é a diretora do SAMAI hoje, eu vou passar o telefone do SAMAI, 3562-1550, 3562-1550, que esse telefone, a pessoa pode ligar lá, eles vão fazer o refis por telefone, depois, se for preciso, o funcionário do SAMAI vai até a sua casa, leva o documento para você assinar, sabe? E é mais uma fórmula, mais um canal de atendimento para a gente, né, que está precisando acertar a situação financeira lá no SAMAI, é o número de telefone. Então anota aí, gente, 3562-1550, entra em contato, fala que você quer fazer o refis,
Não precisa subir lá, eu sei que é fora de mão o escritório do SAMAI, eles vão até a casa, até sua casa, levar a documentação para você assinar, e assim você fica em ordem com o município de Sertaneja. Seria só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Valdecir Galego. Boa noite a todos, vereadoras, vereadores, presidente, amigos e amigas aqui presentes. Hoje só tem amigos, né? E a vocês, amigos e amigas que nos acompanham, hoje pelo Facebook e amanhã pelo YouTube também. Bom, o uso da tribuna hoje. Eu estive junto com o secretário de Agricultura visitando as estradas rurais. Estive ali aonde vai ser a nossa Casa Popular. Estava lá o diretor Sidney Rosa gradeando lá. E depois a gente foi visitar a estrada rural. Estive na estrada que liga a Maitaca, ali indo para Barroca. Também estive na estrada do Horácio. Também a estrada do Takahashi. E a gente sabe que o nosso município ele tem mais de 400 quilômetros de estrada rural. Só que a estrada que eu passei junto com o secretário, ela ficou muito boa. A estrada ali que vai para Maitaca, ela teve uma abertura muito boa, a estrada está muito boa. Eu fiz questão de estar junto com o secretário para a gente estar vendo a estrada, para sentir realmente como é que está a estrada. Também a estrada do Horácio está muito boa, que desce ali para o Tufi, final do Tufi. A do Takahashi, ela está boa, tem uma parte ali que tem que ser encascalhada. E tem ali no Ribeirão Bonito, que a gente sabe que ali não é fácil. Para quem mora ali, é complicado quando chove. Mas sabemos também que a administração está com 4 meses. Conversei com o secretário, ele falou que um dos problemas, e eu sei que isso é verdade, porque a gente participou da administração como vice-prefeito, é o cascalho, cascalheira. Então eles estão correndo atrás. Tivemos uma reunião com o Samuel do Prado, eu, o vereador Cornelinho e o vereador Fábio Valério. Ele falou para nós numa pavimentação, né, vereador, que ele conseguiu ganhar. Então tudo isso, com certeza, ela vai vir de encontro ao nosso agricultor, a família que mora no sítio. A gente sabe a dificuldade que é quando chove aonde não tem cascalho. A gente sabe, tem conhecimento, né? Eu morei no sítio, sei como é que é, e a gente, logicamente, quem que não quer 100% do nosso município, estrada rural, tudo encascalhada? Eu tenho certeza que todos os vereadores querem, o prefeito quer, o vice quer, mas sabemos que não é de um dia para outro que vai acontecer. Eu acredito que o Ribeirão Bonito ali, falei para o secretário, a gente tem que ver alguma forma, né? Eu não sei se a dona ali da Paredão, nós tínhamos uma cascalheira liberada ali, eu não sei se já venceu o licenciamento ou ainda não, mas se tiver ali, é perto, lá do Ribeirão Bonito. Então tudo isso a gente tem que estar vendo. Eu também quero falar aqui para você cidadão, você é homem, você é mulher, que quando um funcionário, seja ele quem for, cargo comissionado, concursado, seja ele um vereador, seja quem for, porque somos todos servidor público, desde o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, e quem está lá atendendo no hospital, no posto de saúde, seja quem for, Secretaria de Saúde, quem for. Se alguém desacatar, se alguém falar algo que ofenda você, nós temos a ouvidoria da prefeitura. Eu vou passar o site aqui, que é muito importante. Porque, logicamente, quando um cidadão liga para a gente e fala o que está acontecendo, é lógico que a gente vai ver o que está acontecendo, a gente vai cobrar, mas se tiver a denúncia também na ouvidoria, é muito importante. Então, para você, nesse momento, anote o site que eu vou passar para vocês.
é www.sertaneja.pr.gov.br. Muitos podem dizer assim, ah, não, mas eu vou fazer essa denúncia, não vai dar em nada. Engano seu. Porque se essa denúncia estiver lá, com mais a nossa cobrança, aí sim. Porque se o vereador chegar lá e falar, fizeram uma denúncia para a gente aqui, que ela foi maltratada num setor do município. Vai ficar que negócio, mas será que é verdade? Será que é mentira? Mas se tiver a denúncia na ouvidoria da prefeitura, a pessoa fala, pô, tem a denúncia aqui, o vereador chegando, então eu vou ter que investigar. Então é importante você nos ajudar. Somos representantes do povo? É lógico que somos, mas precisamos do apoio de vocês. Precisamos. Quando alguém for maltratado, quando alguém se sentir constrangido, faça essa denúncia. Essa semana, eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa pediu para não citar, mas eu tive numa casa onde um paciente com câncer, e agora está nos ossos, foi para Londrina. Ia ficar internado lá, que ia fazer uma cirurgia. Só que a pessoa que foi com a ambulância, eu não sei por qual motivo, porque a pessoa só ia internar para depois fazer a cirurgia, não estava morrendo não. Ligou o giroflex, ligou tudo, passando em quebra-mola correndo, a Max saiu fora do lugar, a filha gritando dentro da ambulância, e eu pedi para essa mãe, para essa esposa, que faça a denúncia também, nos ajude, porque nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar quem quer que seja, do baixo ou do alto escalão, tratar o nosso povo dessa maneira. Nós não vamos aceitar. Somos vereadores eleitos pelo povo, estamos trabalhando junto com o executivo, queremos uma sertaneja melhor, queremos um Paranagi melhor, mas tem que respeitar o povo, seja quem for. Isso serve para todos. Então a gente não vai aceitar funcionário, seja ele cargo comissionado, seja ele funcionário de carreira, tratar mal a nossa população. A nossa população, eu falo para todo mundo, quando uma pessoa chega a procurar, a vereadora Maria, uma secretaria da saúde, ela não está indo ali porque ela queria estar ali. Ela está debilitada. Ela está indo ali porque precisa de um exame, precisa de alguma coisa. Então, eu sei como que a vereadora Maria da Saúde trata a população. E admiro muito a vereadora. Porque em todas as vezes que eu liguei, graças a Deus, não foi pedindo para mim não, foi para o nosso povo. A vereadora Maria sempre me tratou muito bem. E eu tenho um respeito muito grande pela vereadora. E é isso que precisa. Não é tratar somente o vereador bem, não. Tratar o povo bem, sabe? Aí pode alguém falar assim, mas o Galego está falando no geral? Não, não estou falando no geral. Não estou. Tem pessoas, funcionários, que tratam muito bem o povo. Lógico que tem. Tem cargo comissionado que trata muito bem o povo. É lógico que tem. Tem motorista que trabalha muito bem. É lógico que tem. Mas também tem aqueles que não fazem o trabalho dele. Essa é a verdade. Eu não estou falando que todo mundo é igual. Mas tem pessoas em diversos setores que não estão respeitando a população. Que não estão tratando a população da maneira que era para ser tratado. E nós somos servidor público. Não importa se é um cara com um cargo comissionado, se é um concursado de 30 anos. Estamos ali para servir a população. Quem paga o salário de todos, político, cargo comissionado e concursado, é a população. A população tem que ser respeitada. Então, o que eu falo aqui, minha gente, é o seguinte, não estou aqui falando que todo mundo é igual. Tem ótimos funcionários, tem ótimos cargo comissionados, tem ótimos motoristas, mas infelizmente também tem aquelas pessoas que por algum motivo brigou com a mulher, brigou com o filho, não dormiu bem, que repassa isso para o povo. E não é dessa maneira que eu, vereador, e com certeza essa casa vai admitir. E com certeza também o executivo. Porque em conversa com o executivo, com o secretário da administração, o André, todo mundo está falando a mesma coisa. Não vamos admitir que ninguém trate mal a nossa população.
Então, está aí o nosso recado. Nós, como os vereadores, nada mais somos que um representante de vocês, um porta-voz de vocês, e eu, como vereador, graças a Deus e a vocês que acreditam no trabalho do Galego, estou indo para 20 anos, e a gente vai trabalhar sim, junto com o Executivo, mas também nós vamos fazer o nosso trabalho. E eu tenho certeza que não é só o Galego, não é só a Câmara, não é só a Casa, mas o Executivo também tem esse pensamento. E a gente vai fazer nosso papel. Muito obrigado, serei esse presente. Eu gostaria de pedir ao secretário desta casa para que colocasse na ata nota de pesar pelo falecimento do Jean, filho da Branca, sobrinho da Sema, que nós perdemos ele no sábado. Então peço que coloque em ata essa nota de pesar. Está aberto explicações pessoais. Ninguém inscrito. Está aberto considerações finais. E, portanto, alcançando os objetivos desta reunião e nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradecemos a colaboração e a participação de todos. Nosso muito obrigado e tenham uma boa noite.